A minha palavra para vocês nesta tarde é: não saia da brecha. Mesmo você que entrou aqui achando que tem um problema que você já está orando há muito tempo, que você está pedindo há muito tempo, seja na sua casa, seja para um vizinho, seja para a conversão de alguém, seja para a cura de alguém, ou seja, enfim, para qualquer tipo de situação, e você diz assim: ainda eu não vi a resposta. A minha resposta para você é: não saia da brecha. E nós vamos ver na palavra de Deus hoje aqui como os dias que nós estamos vivendo, a situação, mas que o Senhor responde às nossas orações. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo lá em Ezequiel, no capítulo 22. Abra em Ezequiel, capítulo 22. E deixem aberto no capítulo 22, e eu quero ler com vocês só um versículo. Lá no final, em Ezequiel 22, 30, diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Na Bíblia Mensagem, eu gostei muito dessa tradução e eu queria ler para vocês. Procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso. Contra tudo isso o quê? Que nós estamos vendo, não é? Alguém que reconstruísse as defesas da cidade, que tomasse uma posição por mim, que se pusesse na brecha e protegesse essa terra para que eu não tivesse de destruí-la, mas ninguém achei. Eu creio que esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Porque imagine Deus olhando para a terra, procurando alguém, e ele diz assim: eu não encontrei ninguém que pudesse estar na brecha. Por que ele estava dizendo isso? Por causa da própria situação que o povo de Israel estava vivendo. Nós vamos ver aqui a situação pecaminosa e com tantos pecados que aquela nação estava, e eu imagino como o coração de Deus estava. Porque Deus não nos criou para o pecado, concorda? Né? Ele nos fez para colocarmos aonde? Num jardim, termos paz, termos alegria, viu que não era bom que o homem estivesse só, colocou a mulher ao lado dele para ser a sua ajudadora, e eles estavam ali tão bem. Mas de repente, quando o pecado entrou, que o homem desobedeceu, que a mulher desobedeceu, então vamos falar bem baixinho, que foi a mulher, né? Foi a mulher que desobedeceu, mas tudo bem que ele concordou e ele não estava perto para poder ajudar a sua mulher, né? A gente arruma desculpa para tudo, né, gente? Mas a grande verdade é que ouviu a conversa de quem? De Satanás, né? Da serpente. E o que ela fez? Desobedeceu e levou o seu marido à desobediência. E por causa disso, então, entrou o pecado. E por causa do pecado, as consequências que nós arcamos até hoje. Quando a gente liga a televisão, ou o rádio, ou lê o jornal, e que a gente vê essas notícias tão ruins, e o pessoal fala: por quê? Se Deus existe, então por que acontece tudo isso? Ora, porque é resultado do pecado, da desobediência do homem, não é? E por causa disso não agradou o coração de Deus. E imagino como é que Deus estava olhando. Eu procurei e eu não achei ninguém que se colocasse na brecha. Eu fico pensando que nesta tarde Ele não olhe para nós e diga: eu procurei no meio de tantas mulheres e não achei alguém que se colocasse na brecha por determinada situação que estamos passando. Não vamos muito longe, pelo nosso próprio país, não é? Quantas orações que nós precisamos fazer, como nós precisamos estar na brecha, e se não foi destruído ainda, porque tinham irmãos e irmãs que estavam na brecha por esse país, e por isso que as coisas não aconteceram ainda pior. Mas voltando aqui ao texto da palavra, nós vamos ver o seguinte: o que é uma brecha? A brecha é um espaço, né, entre duas coisas. Por exemplo, existe espaço de objetos, né? Na língua, na cultura. Por exemplo, se eu vou pregar fora, né? Como preguei lá em Milão, se não tivesse alguém para me traduzir, para interpretar, o que ia acontecer? As pessoas não iam entender. Então, o que é? É uma brecha, né? Se entre eu e vocês aqui, está acontecendo o quê? Uma brecha. Tem um caminho aqui no nosso meio. Então, é nesse caminho que Deus quer que a gente se coloque.
Ele quer porque ele sabe que os muros, como é que estão? Estão praticamente destruídos. Não é verdade, gente? Nós vamos ver aqui o que aconteceu. Quando Deus olhou para essa terra e viu, ele sabia que alguém precisava se colocar ali, ele sabia que alguém precisava estar clamando diante dele, porque é a função do intercessor, ficar entre a situação e entre a pessoa e Deus, clamando e pedindo para que não fosse destruída. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o muro era uma proteção para a cidade. Então, quando um muro tinha um buraco, o que eles faziam? Homens armados se colocavam ali até que aquela brecha fosse fechada para que o inimigo não entrasse e não destruísse a cidade. E quantas vezes na nossa vida Satanás encontra brecha e quer tirar proveito disso? Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque uma brecha que a gente dá, o que pode acontecer? Ele pode entrar e querer minar, destruir muitas coisas dentro da nossa casa, na nossa comunidade, né? No mundo, no nosso país. Por que o nosso país está assim? Por quê? Tão destruído. Tão triste ver, não é verdade, gente? Ver a situação, né? Tanta gente morrendo. Parece que a gente não recebe outra notícia. Fulano saiu de casa, levou um tiro e morreu. O outro que matou. Esses dias eu estava vendo que uma mãe tinha se separado do marido e ela estava com um bebê de 6 meses no colo e ela queria pensão. Como ele não pagou a pensão, então ele tinha que ser preso. O que ele fez? Ele chamou e falou, não, eu quero me reconciliar com você. E aí ela acreditou na conversa. Ele pegou, ele tinha uma barca, ele colocou num rio lá do Amazonas, ele colocou ela e a criança de 6 meses e conversando com ela, num dado momento, ele deu uma gravata nela, ela desmaiou, ele pegou a criança e jogou no rio. E ela caiu. Quando ela caiu, ela voltou, porque estava desmaiada, caiu na água, voltou, ele ia passar com o barco dele em cima dela. E ela conseguiu se salvar e deu parte e tudo. E aí quando perguntaram para ele, escuta, mas você ia fazer isso mesmo? Ia. Eu queria acabar com ela, eu queria matá-la, né? Matou a criança, que até hoje não acharam o corpo do bebê de 6 meses, né? E ia matar a mãe também. Então vocês imaginam a mente humana como é que está? Doente. Sai disposto a matar. Matar. O negócio é matar. Matar de qualquer maneira. Então, Israel estava vivendo um momento difícil. Quando nós lemos aqui no capítulo 22, nós vimos o seguinte, que Deus agora chama o profeta e fala com ele e começa a mostrar. Olha lá, no versículo 3 do capítulo 22, ele diz, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue sobre si mesma, para que venha o seu tempo e faz ídolos contra si mesmo para se contaminar. Então a cidade tinha se tornado sanguinária. Será que tem alguma coisa a ver com o nosso país? Muito a ver, né? Vamos ver aqui a nossa cidade, vai São Paulo. Não é verdade? Outra coisa, ele viu que a cidade estava violenta e cheia de iniquidade. O versículo 4 e 5 fala, tu te tornaste culpada pelo sangue que derramaste e te contaminaste pelos ídolos que fabricaste. Fizeste o teu dia aproximar-se, o fim dos teus anos chegou. Por isso eu te transformei em vergonha das nações e em motivo de zombaria das terras. Ó cidade infame, cheia de tumulto, as nações próximas e distantes zombarão de ti. Então, Deus estava mostrando ali para o profeta como é que estava a cidade. No versículo 11, né, a imoralidade imperava. Olha o que diz lá. No teu meio, um comete abominação com a mulher do próximo, outro de modo abominável, contamina a sua nora, o outro humilha a sua irmã, filha de seu pai. E aí ele foi mostrando no versículo 12, né, a fraude e o suborno que predominavam. Né? Ali diz assim, no teu meio há quem aceite pagamento para derramar sangue. Será que nós temos visto isso? E quantas, né? Paga para matar a pessoa, né? Diariamente a gente ouve isso. É marido que quer pegar o dinheiro da mulher, então mata a mulher. E vice-versa. Então Deus foi mostrando para ele. Olha como é que está. Olha a condição, né? E os líderes, ao invés de permanecerem fiéis a Deus,
e ao seu chamado, eles se aproveitavam da sua posição para obter lucros financeiros. Veja lá no versículo 26, no mesmo capítulo, versículo 26. Olha lá o que diz. Seus sacerdotes infringem minha lei e profanam minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o puro e o impuro. Escondem os seus olhos dos meus sábados e assim sou profanado no meio deles, né? Não, no 25 diz, não há no meio dele a conspiração dos seus profetas. Como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas e multiplicam o número de viúvas em seu meio. É assim que estava a situação de Israel. Até os próprios líderes, os líderes religiosos deles, estavam tomando proveito. Tomavam o dinheiro deles para uso próprio, para benefício próprio, e o povo que se danasse, como é que diz o pessoal, né? E depois, eles estavam em pecado. Eles prediziam mentira. Olha o versículo 28, o que diz. Os profetas lhes têm feito reboco com argamassa fraca, com visões falsas e adivinhações mentirosas, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Ainda estavam mentindo para o povo, né? Amenizavam o pecado. No versículo 28, lá a gente vê, fala sobre, estava tudo bem. Tudo estava bem. Então, se a pessoa vinha com algum problema na sua vida, ele, não é bem assim. Então, eles deixavam o povo amenizando o pecado, não confrontava com o pecado e ainda diziam mentiras. E eu pergunto para vocês, quantos dos nossos dias têm perdido a fé por profecias mentirosas? Quantos, né? Às vezes esse pessoal que corre por aí, não, porque tem uma pessoa, uma profeta, ou geralmente é mulher. Geralmente é mulher, pode ver isso. Tem uma profeta ou tem um profeta que chega lá e agora ela vai dar uma palavra para mim. Profecia está aqui, ó, é a Bíblia. E quando a gente foge disso aqui, nós podemos ficar enganados, porque o diabo é louco para enganar a gente. E de dar uma palavrinha para a gente que tudo está bem. Que tudo está bem, você não precisa nem mudar a sua vida. Pode continuar com o pecado, porque Deus é amor. Ele te recebe como você é mesmo. Pode ficar tranquilo. E assim era o que esses homens falavam para aquele povo. Então Deus estava vendo toda essa situação e ele disse, basta, não dá mais. Isto poderia ter sido evitado se pelo menos um estivesse na brecha. Se pelo menos um na sua casa estiver na brecha, se você, mulher, estiver na brecha, muitas coisas vão ser o quê? Evitadas de acontecer na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, porque você está pagando o preço por oração. Está pagando o preço em Deus. Pastora, mas eu não tenho esse entendimento. Eu acho que não deve ser assim. O meu marido que tem que ser cobertura. Se ele não é cobertura, ou digamos que ele não seja nem convertido, isso não isenta você de buscar diante de Deus pela vida da sua casa, pela vida dos seus filhos. Quantos dos nossos filhos não são livres de situações por causa disso? Né? Eu me lembro uma vez, numa das coisas que eu me lembro, que meus filhos ainda eram solteiros, moços, e resolveram sair numa noite. O meu mais velho resolveu sair. E saía, mas sempre diziam para a gente, olha, vou em tal lugar e volto em tal hora, tudo bem. Mas naquela noite, ele estava demorando um pouco. E eu me incomodei, já tinha falado para o meu marido gozado, ele falou para mim que ele vai nesse tal lugar, mas eu não estou em paz. Eu não estou em paz. Ele ia. Inclusive com moços da igreja, tudo sem problema, não era um lugar para comer uma pizza, para sair assim, não tinha nada de mal. Mas eu fiquei incomodada. E eu me lembro que eu levantei à noite e eu fui orar, eu orei e pedi, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou em paz. E num dado momento que eu estava orando, eu vi que era como se um carro tivesse assim parado e vinha uma mão assim, perto. Era uma mão só que eu via, eu não via a pessoa, era só uma mão. E eu fiquei incomodada com aquilo, sabe essas coisas que às vezes incomodam a gente? Eu orei, pedi, clamei a Deus, tá bom. Falei até com o pastor e tudo, ele falou, vai ver que você está preocupada porque ainda não chegou e tal. E nós ficamos ali acordados e tal. Num dado momento ele chegou. Ele chegou e eu disse, oi filho, tudo bem? Ai mãe, escapei de uma hoje. Escapou do quê?
é o seguinte, nós estávamos assim dentro do carro, que nós fomos deixar um amigo, e na hora que nós fomos deixar o amigo, eu vi que vinha uma pessoa assim, rondando o carro assim, fez direitinho ainda, rondando assim, e eu vi que ia assaltar a gente, eu acelerei o carro e saí. E eu fiquei pensando, como é que ele foi ver aquilo? Foi o Senhor que mostrou. E me incomodou para que eu estivesse orando por ele. Então, quantas vezes que a gente fica incomodado por determinadas situações e às vezes a gente pensa, é coisa da minha cabeça, eu não vou perder tempo com isso, imagina, é bobagem. O marido está lá no serviço, mas você está preocupado com alguma coisa, ou então não chegou ainda. Puxa, o que pode ter acontecido? Né? Hoje em dia, a gente, quando não chega na hora, você fica pensando, meu Deus, o que aconteceu? Né? Mas, então, quando o Senhor muitas vezes incomoda o coração, é que Ele está colocando de vai para a brecha, vai orar, vai buscar ao Senhor por aquilo que a sua família, ou que a sua igreja, ou enfim, a situação que você está vivendo, vai buscar ao Senhor e não saia da brecha. Porque o Senhor dizia, se eu encontrasse pelo menos um, teria evitado toda essa situação. Um só. O clamor de um só. Pedindo e clamando ao Senhor. E era por isso que ele queria, e ele mostrava ali, e estava mostrando para o profeta, e dizia, olha aqui, os sinais já estão ali, veja a injustiça. E nós vamos ver ali no versículo 7, quando fala inclusive, eu não vou poder ler todos os versículos, mas depois vocês vão ler em casa, o versículo 7 diz, que no meio de ti desprezam mãe e pai. Então já estava enfraquecimento da autoridade dos pais. E eu pergunto para vocês, o que é que nós temos visto hoje? Pai e mãe parece que não tem mais autoridade sobre seus filhos. Eu não sei. Ele que sabe, ele que resolve. Que lugar que você quer sentar, filhinho, na mesa? Aonde que você quer ir, filhinho? Por quê? Pai e mãe perdendo autoridade sobre os seus filhos. E era isso que estava acontecendo. E o Senhor começou a mostrar para o profeta ali. Olha outra coisa, injustiça. Que praticam contra os pobres, os órfãos, as viúvas, contra o estrangeiro, ali no versículo 7, fala sobre isso. E o que é que nós temos visto hoje? Por exemplo, a Hungria não quer receber os sírios. Vocês viram aquela repórter que inclusive chutou aquele senhor com aquela criança e outras pessoas mais? Ontem, por exemplo, eles jogando o pão de um outro lado, para que quem pegasse o pão, um pãozinho para o meio de tanta gente ali. E já declararam que a partir de um tal dia aí, acho que da semana que vem, quem entrar na Hungria sem ter um passaporte ou alguma coisa, vai ser preso. Maltratam os estrangeiros, não recebem. Nós também fazemos isso. Quando aqueles haitianos saíram daqui para comer, saíram da igreja para comer, o que fizeram? Atiraram neles, para matar. Para destruir, porque não quer ver ninguém aqui. Que coisa triste. Então o Senhor estava mostrando ali as injustiças que eram praticadas contra as pessoas. A indiferença dos próprios líderes, ali no versículo 8, que faziam das coisas santas, eles desprezavam. Deixavam para qualquer coisa. Quantas vezes a gente não vê isso, que hoje parece que não se tem mais temor de Deus no coração, com as coisas de Deus. Vai de qualquer jeito. É para o Senhor mesmo, e vai, até mesmo as ofertas que nós damos, às vezes nas nossas igrejas, é de qualquer jeito, nós não vamos ali, Senhor, obrigada, porque essa semana o Senhor deu o pão, o Senhor deu a água, o Senhor deu o vestimento, eu te dei tudo isso porque foi a sua bênção, Senhor. E a gente ainda acha que está dando muito para o Senhor, porque a gente encara que é para o homem, que não é para o Senhor. Indiferença. Marca-se um jejum na igreja. Eu não vou, que jejue os outros, eu não preciso. E assim vai levando as coisas. O domínio, né? A legalização de atividades criminosas, inclusive de assassinato, estavam acontecendo lá. Quantas coisas que nós vemos aqui, que está sendo legalizado, e que Deus não permita que seja legalizado drogas, né? Temos orado sobre isso. Vocês têm orado ou não? Porque intercessores precisam ler jornal, precisam ver noticiário, precisa saber de tudo. Para você saber por que você vai orar. Senão vai chegar lá, Senhor, não sei para que eu estou orando. Né? Então, o domínio dessas coisas, o envolvimento dos dirigentes em pecados sexuais, como a gente tem visto hoje. Por quê? Porque não se leva a Deus a sério. Leva a qualquer jeito, de qualquer maneira. A prática ilícita na busca de ganhos pessoais. Eu posso ganhar de qualquer maneira, não importa o meio, mas eu tenho que ganhar. E com isso vocês viram o que aconteceu aqui no nosso país.
Olha o buraco que nós estamos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não vai melhorar não, hein? Não pensa que vai melhorar não. Para voltar isso vai demorar alguns anos. Não vai demorar. O buraco é mais fundo do que a gente pensa. Isso aqui é só aparente. Tá? Então, toda vez que a nação se afasta do Senhor, ou se nós nos afastarmos do Senhor, o que começa a acontecer? Desgraças na nossa vida. E era o que estava acontecendo com a nação de Israel. Daniel, no capítulo 9, no versículo 3 ao versículo 5, se vocês quiserem abrir ali comigo, ele diz o seguinte. Quando li essa passagem aqui, eu fiquei vendo como os homens de Deus, quando eles viam o pecado da nação, a luta que era, olha lá no versículo 3, então voltei ao rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessando disse, ó Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos mal, agindo impiamente e com rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das suas normas. Ele viu que a nação estava se afastando e ele foi diante de Deus. Ele foi como um intercessor, Senhor, pecamos como nação. Ele confessando o pecado. E nós, muitas vezes, quero dizer, temos que confessar o pecado da nossa nação. Sangue sendo derramado de inocentes, abortos que são feitos, injustiças sociais e outras coisas mais, que nós temos que pedir perdão pela nossa nação. Senhor, tenha misericórdia de nós. E era justamente isso. Então, quando uma sociedade se esquece de Deus e se afasta dos seus princípios espirituais e da sua liderança, se corrompe e a sua nação entra em colapso. Eu pergunto para vocês, o que está acontecendo conosco? Nós estamos em colapso. Nós estamos assim. Por quê? Nos afastamos de Deus. Não, mas o Brasil é o país do avivamento. É onde tem mais pessoas convertidas. Mentira. Porque se tivesse, no Rio de Janeiro as favelas não estão como estão. As drogas não terão entrado no nosso país, se tornando como o primeiro país do mundo em drogas. Que tristeza. Porque se prega um evangelho de qualquer maneira. Não há evangelho de arrependimento. De dizer está errado, o que nós estamos fazendo está errado. Precisamos pedir perdão diante de Deus, isso é pecado diante de Deus. Não. Venha Jesus, recebe Jesus, está tudo feito. E Ele vai te aceitar como você está, porque Ele te ama. Busquei um homem, alguém dentre eles que estivesse perante mim nesta terra. Jesus foi o nosso maior intercessor. Ele tinha compaixão, ele amava, ele sentia as dores. João 17:9 diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ele orava pelos seus discípulos, orou por nós. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus orava, intercedia por nós. Em Hebreus 7:25 diz que, portanto, aquele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele o aproxima-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus intercedeu por nós. O Espírito Santo é um intercessor. Romanos 8:26 diz da mesma forma, o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é intercessor, Jesus é um intercessor e nós precisamos ser intercessoras. Amém? Você crê nisso? Deus tem convocado um exército de homens e mulheres que buscam ao Senhor, que intercedem por eles. E quando nós vemos aqui como está a nossa nação, vamos refletir um pouquinho nesta tarde sobre a nossa nação. Será que você já pensou que a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado precisa da sua intercessão? Veja só, perdemos o selo da credibilidade.
Sabia disso? Agora vai estar difícil para negociar. Pela Organização de Transparência Internacional, nosso país recebe nota 3 em honestidade. O primeiro país do mundo em drogas. Por isso que aumentou. Porque as nossas fronteiras ficaram abertas. E vocês vejam agora o que tem acontecido com essas drogas. Né? Para de lá para cá, daqui para lá, coisa terrível. E a gente tem sofrido as consequências. Cada 10 minutos, uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe. De 10 a 14 anos. Cada 45 minutos, um jovem se suicida. Aqui, Brasil. Crianças sendo violentadas e mortas. Mulheres sendo estupradas e mortas. Miséria e fome. Mentira que o país saiu da fome e da pobreza. Vai para o Nordeste. Vai ver ali o que é miséria. Eu fiquei assim horrorizada quando eu entrei em Caruaru e pudemos ver ali que coisa triste. Você não sabia se era casa, se era tapera, criança misturado com porco, com galinha, com uma coisa assim. E eu fiquei pensando, cadê que esse povo saiu da miséria? Isso é pouca coisa que eu vi. Mentira. Grupos de extermínios. Será que nós temos? Os 19 que foram mortos até agora ainda não encontraram. Mães que choram a morte de seus filhos pelas drogas, ou que então são vítimas de balas na rua, perdidas. Exploração da prostituição infantil e pedofilia. E é momento de nós intercedermos. Isso é pequenas coisas que eu peguei só para mostrar para vocês. Que triste. Que triste. Jovens se suicidando. Meninas sendo mães fora da época. Pais perdendo seus filhos nas drogas. Ou então em balas perdidas. Ou então mesmo em brigas de facções. Que coisa triste. É momento de nós intercedermos. E aquele versículo que diz, 2 Coríntios 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas, o que eu disse? Me perdoe, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar. Você precisa se colocar na brecha. Nesta tarde, nós não vamos sair daqui sem o compromisso de nós orarmos diariamente pelo nosso país, pelas nossas autoridades, de orarmos pelos nossos jovens, pelas famílias brasileiras, orar por aqueles que estão no hospital, doente, orar por aqueles que estão na cadeia, sofrendo, muitos até com injustiça, que são presos lá sem saber até porquê, e muitos que precisavam estar presos estão soltos na rua. Então, de injustiças, de crianças abandonadas, pais matando filhos, tudo isso o Senhor está pedindo para nós. Será que nessa tarde Ele não está olhando para nós e dizer, eu estou procurando alguém que se coloque na brecha por essas situações, e eu ainda não encontrei. É momento, irmãs, de nós nos levantarmos em oração, pedirmos pelo nosso país, mas eu quero orar especialmente com vocês nesta tarde, pelos sírios. Que sofrimento, daquela guerra que não tem fim, e de que as pessoas ainda quando eles correm, aqueles botes enormes que vocês já viram, né, na televisão, vão para o mar e muitos morrem, como esse menino que apareceu essa semana morto. Talvez a mãe, naquele desespero com os 2 filhos, e o pai dizendo, eu ainda, quando o barco virou, eu segurei os 2, mas teve uma hora que eu não aguentei mais, e ele também não ouviu mais a voz das crianças. Perdeu a esposa e perdeu os 2 filhos. Orar por este homem, que talvez a sua vida nunca mais se levante. Que tristeza.
Orar por aqueles que estão famintos e desesperados, querendo entrar em algum país e não encontram onde. Orar por essas pessoas que estão tirando proveito deles, pedindo o dinheiro deles para entrar dentro desses botes e ainda eles morem afogados em alto mar, ou morem até mesmo de doença. Que tristeza! Você tem paz quando você ouve isso? Você fica alegre quando você ouve isso? Então é momento de nós orarmos. Eu vou precisar de vocês nesse momento. E eu quero que antes de nós terminarmos, nesta hora, eu quero que vocês orem comigo. E vamos orar depois, eu quero orar por vocês também. Amém? Vamos ficar em pé.